Olá a todos, estamos mais uma vez com o programa Irmãos Animais, um programa que entende que somos todos espíritos, somente estágios evolutivos diferentes. Hoje eu, Ivani. Eu, Miriam. Tudo bem, Miriam? Tudo bem. E a gente começa falando do nosso trabalho, que acontece todas as segundas-feiras, às 8 da noite, na Rua Força Pública 268, no Grupo Espírita Alta de Souza. Então, quem quiser conhecer o nosso trabalho, nós vamos recebê-los com muito carinho, com ou sem o animalzinho. Claro que trabalha para eles, né, Miriam? Com certeza. Mas a gente recebe. Se não for possível levar o animalzinho, vá assim mesmo, vá conhecer como funciona o trabalho para os animais ali, tá? E se você não puder ir, levar o seu animal, quiser fazer o tratamento espiritual à distância, você pode mandar o e-mail para o nosso e-mail, marcelbenedetti@terra.com.br, onde você vai falar o nome do animal, a raça, a espécie, a idade, o motivo do tratamento, o nome do tutor e o endereço, que é importante também, né? E aí a gente passa para você as instruções de como fazer o tratamento espiritual à distância. E a gente tem tido muitas respostas positivas em relação a isso, né? Mas assim, se você quiser conhecer, as portas estão abertas. Não, com certeza, né? E a gente fala também do nosso site, que para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a espiritualidade dos animais e outros assuntos, inclusive reportagens, a parte científica, que é o marcelbenedetti.com. Então, quem quiser conhecer, tem um curso, até a gente oferece o curso completo sobre a espiritualidade dos animais. Quer dizer, completo até onde a gente sabe, né, amiga? Então, o máximo que nós pudermos colocar lá, está lá à disposição de todos, tá bom? E a gente agradece a toda a equipe da TV Web Luz, que sempre nos recebe com tanto carinho, com tanto amor, pela oportunidade que nos dá para que a gente possa falar um pouco mais e possamos estudar juntos sobre a espiritualidade dos animais. E hoje o tema, né, Miriam, o tema também, aliás, não, sou suspeita que eu acho tudo que faz parte da doutrina espírita é interessante, mas falando sobre a inteligência e o desenvolvimento da consciência, né? E a gente fala como é que acontece o desenvolvimento da consciência do bichinho, dos animais, né, o desenvolvimento da inteligência, se eles têm inteligência ou não, né? Ou não. E a gente começa falando da Gênese, que no capítulo 3, no item 12, ele fala assim: todo ato maquinal é instintivo. O ato que denota reflexão, combinação, deliberação é inteligente. Fantástico isso, né? Com certeza. Mostrando mais uma vez, para que a gente possa desenvolver a inteligência, a gente precisa passar pelo instinto, né? Então, começa lá atrás, os animais, não que todos os animais sejam só instinto, que não é verdade, né? Então você começa a repetir vários atos até você chegar à inteligência. Não, e a gente comenta, né, Miriam, que todos nós, inclusive os animais, nós não somos só inteligência e nem os animais são só instintos. Com certeza. Tem a inteligência e o instinto. Nos animais, talvez, tenha uma dominância maior, principalmente nos animais selvagens, que dependem desse instinto para poder sobreviver, para poder escapar dos perigos. E nós também, né? Nós, se não usamos o instinto, a gente está sujeito a correr riscos o tempo todo. O instinto faz parte da nossa preservação da matéria, né? Da mesma maneira que os animais selvagens vivem mais o instinto, porque eles vivem muito mais a vida material. Nós ainda vivemos a vida material e a vida intelectual e moral. Então, a gente tem que juntar tudo isso. Mas no momento de perigo, que você vai afetar o seu corpo físico, você vai usar do instinto, né? Então, se alguém for te atacar, qual que é o seu reflexo? Você se defender. A mesma coisa os animais, né? Então, a gente vive, faz parte do espírito. Não, sem dúvida. A gente vê até numa situação corriqueira do dia a dia nosso, do ser humano, se alguém vier tentar, ou todo mundo fala, não reage se for um assalto. Mas muitas vezes a pessoa, no instinto, se defende e acaba reagindo, né? Então, nós repetimos, né, pela doutrina, no Livro dos Espíritos, ele vai responder bem isso. Na questão 593, ele diz assim: podemos dizer que os animais só agem por instinto? Olha a resposta dos Espíritos. Ainda nisso há um sistema. E é bem verdade que o instinto domina na maioria dos animais.
a gente paga. Não em todos, é na maioria que ele está falando. Mas não vês que há os que agem por vontade determinada, é que tem inteligência, mas ela é limitada. Essa limitação ele fala em relação à matéria, né? E realmente você vê uns animais que eles têm uma inteligência. Quem tem cão, gato, quem tem um bicho em casa, a gente percebe quanto eles são inteligentes. Principalmente quando a gente coloca umas barreiras para eles não passarem em determinados lugares. E eles conseguem derrubar aquela barreira e você fica pensando, como eles fizeram isso? Né? E a gente conhece vê, bem, né, amiga? Conhece bem. E a gente vê diversas histórias em relação a pássaros, por exemplo, os pássaros, né? Então tem a história do corvo, que conseguiu fazer um instrumento para colocar dentro do tubo de ensaio para tirar um pedaço da carne, e eles fizeram isso tanto em laboratório como no meio ambiente. E ele fez, dentro do laboratório, ele pegou um pedaço de arame, colocou dentro e tirou. E quando eles colocaram no meio ambiente, ele foi lá, quebrou um galinho lá, enfiou dentro do tubo de ensaio e pegou a carne. A do outro também, que é bem conhecida, que é do corvo, que joga a noz em cima da faixa de pedestre. Depois de várias observações, ele jogou a noz em cima da faixa de pedestre. Então, conforme o carro passava, quebrava, o farol fechava de pedestre, ele ia lá e comia a noz. Isso é um corvo, um animal que vive... Não, em várias histórias na própria revista Espírita, né, a gente indica. Eu acho uma frase fantástica do Herculano Pires, que ele diz: quem não conhece a revista Espírita não conhece a doutrina espírita também, porque não tem condições. Na própria revista Espírita saía todo mês, né, Miriam, com as experiências feitas por Kardec e toda a sua equipe, e conta inclusive essa história do corvo e outras histórias. Um amigo nosso demorou 5 anos, mas fez o índice da revista Espírita, e tem mais de 50 itens falando sobre os animais, nos 12 volumes da revista Espírita. Então, não há desculpa, né? Não tem desculpa. E quem tem um animal sabe disso, né? Só quem tem um animal sabe o quanto eles são E inteligentes. eles são capazes de agir até em equipe, né? Em equipe, com certeza. E a gente vê os animais selvagens, por exemplo, os macacos, os chimpanzés, eles descobriram que eles tinham que fazer instrumentos para eles, por exemplo, se eles gostam de comer formiga, eles iam lá, pegavam o galinho e enfiava dentro do tronco onde as formigas estavam, elas subiam no galinho e eles comiam. Né? Ou mesmo eles descobriram que se pegasse a pedra e batesse em cima do coquinho, alguma coisa que ele queria comer, ia quebrar. E eles perceberam que se ele batesse na terra, na areia, não ia quebrar, mas se ele colocasse numa superfície lisa, dura, ele conseguiria quebrar. Então, tudo isso é inteligência. Instinto, mas é inteligência, porque ele relacionou as duas coisas. Não, uma história recente, né? Até eu costumo brincar, não, porque é verdade. Mas a gorila coco, que aprendeu até a raiz cúbica. Eu não aprendi nem a quadrada até hoje, eu não sei como passei em matemática. Foi assim, no limite que eu passava em matemática, e a gorila, além de saber até a raiz cúbica, ainda sabia a linguagem dos sinais. Eu nunca consegui aprender aquilo. Morria de vontade de aprender a linguagem dos sinais, né? Eu acho muito interessante, mas não consegui aprender até hoje. Aí, eu particularmente, em comparação a mim mesma, duvido um pouco até que ponto os animais não são mais inteligentes do que a gente. Viu? Em algumas situações. Em algumas situações são bem mais inteligentes e tem um senso moral. A gente vê os golfinhos, né? E as histórias que a gente vê hoje em dia com a internet à disposição dos golfinhos, o sentimento de gratidão, até de tubarão. Eu fiquei encantada com uma história de um filhote de golfinho, estava preso numa rede, foi aqui no Ceará. Não, essas coisas acontecem fora do país. Não, aqui no Brasil. Os pescadores soltaram o golfinho pegou e saiu, com certeza foi atrás da mãe. Quando eles foram ver, voltou o filhote do golfinho junto com a mãe. E os dois pulando, uma nítida cena de gratidão aos pescadores que salvaram o filhote de golfinho. Isso está na internet para quem quiser ver. Né? E a gente percebe toda a questão, até um senso moral, dentro das limitações dele. Mas a gente percebe um senso moral. E a gente vê tantos exemplos, né, Miriam, da questão... Aí agora a questão é, o que é ser inteligente, né? Você projetar um prédio? Eu não sei projetar um prédio, nem por isso deixei de ser inteligente. Só o homem é inteligente. O que é ser inteligente, né? Porque assim, você pode ter isso
você tem algumas habilidades que outros não têm, isso não quer dizer que você deixe de ser inteligente, né? O que é ser inteligente? Não, sem dúvida. O homem ele é tão egocêntrico que ele acha que inteligente é só ele, mas dentro dos seres humanos existem diversos tipos de inteligência. O fato de você não saber projetar um prédio não quer dizer que você não seja inteligente, né? Não, é um caso que eu acho extremamente interessante quando houve o tsunami, né? Os moradores da região que conheciam os animais de lá, eles conseguiram escapar. Porque perceberam que os animais estavam fugindo da região. Então eles sabiam que tinha alguma coisa errada. Quem não ouviu e não percebeu essa reação dos próprios animais, não conseguiu se salvar. E ali a gente vê claramente um caso clássico de mistura de instinto com inteligência. Né? Tanto do ser humano quanto dos animais também. Então, e Kardec, como a gente estava falando, né, Miriam, ele deixou claro que tanto nós, seres humanos, quanto os animais, nós possuímos os dois, o instinto e a inteligência. E em certos momentos da nossa vida, predomina um ou predomina o outro. Né? Mesmo na fase humana. Mesmo na fase humana. E a gente tem uma parte muito interessante no livro Evolução em Dois Mundos, que é um livro importantíssimo, principalmente para quem está interessado nessa parte da ciência, do desenvolvimento do espírito, né? É um livro fantástico, difícil, muito difícil, um livro que exige um estudo muito profundo, né? Não querendo tirar a vontade de ninguém, mas a gente tem que falar do ponto de vista da realidade. E é um livro difícil, mas um livro importantíssimo, que acaba indo de encontro com a doutrina espírita, né? Porque foi isso que os espíritos que vieram através do Chico fizeram. Uma ajuda a mais para compreender a doutrina. E nesse livro, no capítulo 4, em Automatismo e Corpo Espiritual, ele fala o seguinte: nessa base de incessante repetição dos atos indispensáveis ao seu próprio desenvolvimento, vestindo-se de matéria densa no plano físico e desnudando-se dela no fenômeno da morte, para revestir-se e renascer de novo na crosta da terra, em inumeráveis estações de aprendizado, é que o princípio espiritual incorpora todos os cabedais da inteligência, que lhe brilhariam no cérebro do futuro, pelas chamadas atividades reflexas do inconsciente. Nossa, que ele deixa bem claro, de uma maneira bem poética, né? Não, sem dúvida, né? O André Luiz, ele foi um espírito que foi médico aqui na Terra, e para quem viu ou leu o Nosso Lar, viu o filme Nosso Lar, ele continuou no seu ramo, mas ele queria saber muito. Então ele foi trazendo, o Herculano Pires chamava, e a Heloísa Pires também, chama do repórter do além. Ele traz as informações, através das psicografias pelo Chico Xavier, do plano espiritual, do que acontece lá. E em vários livros ele relata a presença de animais, e relata no Evolução em Dois Mundos como se dá esse processo de evolução da gente, como espírito. Como espírito. A evolução do espírito, né? Porque a gente tem que tirar essa mania de achar que porque a gente é humano, só nós somos espíritos, né? Algumas pessoas ainda acham que só nós somos humanos, são espíritos. Na verdade, não. E ele deixa bem claro aqui que a gente passa por diversas fases. E é uma coisa lógica, né? Porque, como a gente falou, a gente não se transforma da noite para o dia. Você tem que passar por fases. Da mesma maneira que quando a gente encarna a primeira vez, a gente passa pela infância. E da infância a gente vai passando para a adolescência, para a idade adulta e até para a idade madura. Ele Se a não gente deixa for fazer de uma ser um comparação, ser humano porque é criança. porque é criança. E como o espírito não deixa de ser espírito quando está na fase de animalidade. A fase E onde de a gente vegetais e vai minerais trabalhando também, né? os nossos... Primeiro a gente trabalha o nosso instinto, porque a gente vive mais a matéria, né? Depois a gente começa a viver a matéria e a vida espiritual, onde a gente começa a trabalhar a nossa inteligência, e assim a gente vai progredindo. A gente vai chegar um momento, né? que a gente vai viver só a nossa vida moral, né? E a gente comenta, tem um livro fantástico que é o... Ai, meu Deus... Experiências Psíquicas por Trás da Cortina de Ferro. É um livro difícil também, é um livro muito científico, de Richer, que é muito interessante. Que esse livro retrata todas as experiências científicas que os russos fizeram na tentativa de provar que o espiritismo era uma fraude. O que eles conseguiram provar é que não era. Então é um livro que relata todas as experiências russas que usaram, inclusive, as câmeras Kirlian para fotografar, e conseguiu fotografar, inclusive, para quem duvida, a aura de uma pedra.
Ou seja, e aí a gente vê direitinho o que o Kardec, o que os espíritos falam na questão 540, que o espírito evolui do átomo ao arcanjo, que por sua vez começou pelo átomo, né? Então, essas câmeras que eles fotografaram a aura de uma pedra, que era meio azulada, e eles relatam isso no livro das experiências psíquicas por trás da cortina de ferro. Por trás da cortina de ferro, para quem não lembra, na época russa, que tinha todos aqueles problemas, que não era a Rússia ainda, era a União Soviética, né? Então é um livro muito interessante para quem se interessa pela parte científica da coisa, que prova que até na pedra tem alma, em estado latente, como dizem os espíritos, mas tem alma sim, não é loucura nossa nem minha. E na Revista Espírita, no mês de setembro de 1865, é dito assim, numa palavra, precisávamos compreender nossa alma antes de compreender a dos animais. Colocando a gente no nosso lugar novamente. Né? Com certeza, precisou vir as manifestações para que a gente pudesse entender que existe algo além da matéria. E aí, a partir daí, a gente poder entender de onde nós viemos, por que a gente acontece tudo isso, né, para a gente poder estudar a alma dos animais. E foi bem nessa época que as mulheres não tinham alma e nem os escravos, né? Muito menos os animais, né? A gente repete que foi só por 2 votos, eu fico conformada com isso, que só por 2 votos que a gente passou a ter alma, mas tudo bem, a igreja decidiu isso, né? E a gente lembra que um dos livros do Chico também fala que, infelizmente, a igreja foi responsável por 600 anos de atraso da Terra, né? Justamente por essa incompreensão das leis de Deus. Né? E nós estávamos lá, provavelmente, também, talvez, fazendo parte. Só espero não ser um desses que votaram contra a alma das mulheres. Né? Mas a gente percebe que é muito necessário o estudo, a gente repete novamente, né, amiga? O estudo da doutrina, mas não é só ler. Fala, não, eu já entendi tudo e pronto. Não, procurem parar um pouco, estudar realmente, procurar analisar, ter o bom senso de analisar cada questão. Não precisa ter pressa. A gente vai continuar o nosso estudo do lado de lá também, né? Com certeza. Né? Cada um, a gente aprende de acordo com a nossa experiência, né? E tanto é que hoje, alguns podem falar, hoje a gente está dando muito exemplo dos pássaros, né? Que eles formam, a maioria dos animais, eles vivem por instinto. Mas outro dia, conversando com uma pessoa, ela falava assim, nossa, imagine o bem-te-vi, quando ele vai montar a casinha dele, ele sabe do jeito que ele vai montar. Né? Sem dúvida. Mas assim, ele sabe calcular o vento e tudo para que a casinha não caia. Isso não é só instinto, isso é inteligência. Que ele, como instinto, ele aprende daquele jeito, ele vai fazer só daquele jeito. Mas ele calcula como ele vai fazer para que não caia a casinha. Né? Ou mesmo aqueles bichinhos que ficam embaixo d'água que montam aquelas barreiras, não são as lontras, esqueci o nome. Que elas montam a barreira na água para que a água não passe e elas ficam dentro da água. Né? Então, ela já conhece engenharia. Sem dúvida. Né? Eu fico encantada. Às vezes, infelizmente, 3, 4 horas da manhã, que esse sabiá laranjeiro resolve cantar, mas eu acho lindo. E eu fui pesquisar sobre esse sabiá. Falei, por que será que eles cantam? Né? 2, 3 horas da manhã. E pesquisando, eu vi que eles ensinam, eles deixam o filhote de um lado, e as mães vão para o outro lado, né, para ensinar os filhotes não só a cantar, como a ensinar a se defender. E eles fazem isso a essa hora, porque os predadores estão dormindo. Estão dormindo, né? Então, eu achei fantástica essa história. Né? A natureza, no geral, para quem tem bicho em casa e viu, como eu vi recentemente o nascimento de um animalzinho, o cuidado da mãe com os filhotes, toda a atenção que ela dá, é fantástico. E a gente, né, percebe que enquanto nós não aprendemos a respeitar a natureza como um todo, nós não vamos estar preparados ainda para um mundo de regeneração, porque nós não entendemos ainda as leis de Deus. Né? E por isso Francisco de Assis veio aqui e tentou nos ensinar. Né? Jesus veio aqui, a gente não aprendeu até hoje, mas a gente vai aprender, a gente chega lá. Então fiquem com Deus, um beijo a todos, até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima.